Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, nos envolva. Nós estamos no horário de darmos início a mais um estudo. Vamos lá então, com um pouquinho de frio, mas a gente está aqui para aprender, para estudar. Convidamos a todos para fazermos a nossa prece, como de hábito, e em seguida vamos para o nosso estudo, tá bom? Vamos orar. Busquemos nesse momento uma tranquilidade maior. Procuremos relaxar um pouco mais, usufruindo deste ambiente, usufruindo dessa energia, para que possamos, através da mesma, não só aprendermos, mas também sentimos-nos envolvidos por esta egrégora que envolve a nossa casa, possibilitando-nos a tranquilidade, possibilitando-nos o tratamento ao qual todos nós somos tão necessitados. Sempre dizemos e reafirmamos que esse momento é especial. O conhecimento nos permite entendermos melhor o funcionamento da vida na matéria e fora dela. E entendendo os mecanismos das leis de Deus, conseguimos, por consequência, compreendermos também a nós mesmos. Entendendo, sobretudo, que nesta vida não existem vítimas, não existem castigos, não existem punições, não existe inferno eterno. O que existe é a possibilidade do aprendizado. O que existe é a lição, a matéria, que todos nós, como alunos, devemos aprender. E quando não nos aplicamos como deveríamos, temos uma matéria mais difícil, uma prova mais árdua, mas tudo objetivando essa nossa melhora, esta nossa evolução, até atingirmos patamares evolutivos em que o sofrimento não esteja tão presente na nossa vida, em que as dores sejam mais amenas. Atingimos patamares evolutivos a tal ponto que não tenhamos mais que conviver com as guerras, com as desigualdades sociais, com a fome, com a violência, com a corrupção. Coisas que ainda fazem parte deste mundo que vivemos, deste mundo que habitamos. Que possamos então, dentro desse entendimento, através do estudo, burilarmos a nós mesmos, nos atrevermos a dar o passo seguinte, a transpormos os limites para melhor nos adaptarmos a esta escola, que também é um hospital para as nossas almas doentes e escola para o nosso desejo de aprender. Por fim, que neste momento pacifiquemos o nosso coração. Prestemos atenção no estudo e vamos aprender sempre. Que assim seja. Bom, vamos lá. Quando procuramos no dicionário o significado da palavra impermanência, nós encontramos lá, em uma das definições, que impermanência é a característica daquilo que é impermanente. E aquilo que é impermanente, por sua vez, é aquilo que é instável. A nossa vida, ela é instável.
no sentido de que ela muda a todo momento, de acordo com a própria vida, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. E lidar com essa impermanência da vida talvez seja um dos maiores desafios para todos nós. Em outras palavras, nada fica como está. Nada está estático na vida. A todo momento, um novo problema, a todo momento, um novo desafio, a todo momento nós temos que lidar com situações novas, experiências novas, e que muitas vezes não temos o necessário equilíbrio para lidarmos com essas situações. Quando minha mãe me ligou, há 5 meses atrás, a 1h da manhã, dizendo que o meu pai havia ido até o banheiro e havia tido uma queda e daí não havia conseguido se levantar, e ela estava naturalmente preocupada, e eu me desloquei até a sua casa com a Aline Paviani e com o Aguinaldinho, e lá chegando não foi difícil identificarmos que era uma coisa séria, provavelmente um AVC, como depois foi confirmado realmente um AVC, e claro, chamamos o SAMU, e ali o SAMU veio, nós ajudamos a colocar primeiro na cama e depois na maca, e ali então ele foi levado para o hospital. Eu não sabia disso ainda, mas aquela seria a última vez que eu estaria vendo meu pai ainda com vida, porque como eu optei por não entrar na UTI e também optei por não vê-lo depois de morto, aquela foi a última vez que eu o vi. E é interessante porque, sem ter o desejo de fazer autobiografia, mas usando o exemplo para que a gente possa embasar o nosso estudo, nós temos o hábito, sempre tivemos esse hábito, de nos reunirmos na casa dos meus pais. Uma casa que eles moram há mais de 30 anos. E as reuniões de final de semana, de Dia dos Pais, de Dia das Mães, de Natal, de Ano Novo, sempre ocorrendo ali, com meus irmãos, agregados e etc. Sempre foi assim. Com a morte do meu pai, com a desencarnação dele, a minha mãe, embora a casa tivesse uma simbologia muito grande, positiva, porque muitas experiências boas ali foram vividas, ela interpretou que a casa trazia muitas lembranças do meu pai. Embora contrariasse a todos nós, ela decidiu vender a casa. E vendendo a casa, por causa da dificuldade na aceitação da morte do esposo, ela desenvolveu aquilo que mencionamos na última live de domingo, a saudade doentia. Existem 2 tipos de saudade. A saudade saudável, que é quando nós lembramos da pessoa que partiu, da pessoa que desencarnou, e procuramos focar nos momentos bons que vivemos com esta pessoa, e procuramos, além disso, agradecer a Deus pelos momentos que vivemos com esta pessoa, com a certeza, com a convicção de que essa pessoa continua viva e está num bom lugar do lado de lá. E ainda assim vamos chorar e sentir saudade. Esta é a saudade saudável. Mas ela acabou esbarrando na chamada saudade doentia, e com isso acabou mergulhando numa depressão profunda, entre aspas, também morrendo emocionalmente. E é interessante que, de um momento para o outro, em alguns dias, tudo aquilo que parecia muito concreto, as reuniões familiares, a casa, as lembranças, as festas, simplesmente acabaram. Porque hoje a casa não existe mais, para nós, foi vendida. A minha mãe não tem mais condições de nos receber com alegria, porque está numa depressão profunda, e o meu pai desencarnou. E nada mais será como antes. E eu lembrei desse fato, até porque está recente, e porque nos dá essa dimensão, a dimensão do que falávamos, da impermanência da vida, das tempestades, dos vendavais,
que faz com que a gente muitas vezes esmoreça. E esmorecendo, nós precisamos recorrer a um recurso que poucos de nós temos. Nós precisamos recorrer a uma virtude que poucos de nós conseguimos desenvolver. Alguns até desenvolveram de uma forma pequenina, mas não o suficiente para lidar com essas tempestades, com esses vendavais, sem desistir da vida. E esse mecanismo, esse instrumento, esta virtude, como queiram, é uma pequena palavra: fé. Fé. Esta fé, esta convicção, essa certeza absoluta que todos os problemas, sem exceção, podem ser superados quando nós acreditamos. Quando nós acreditamos em nós, quando nós acreditamos no sentido da vida e principalmente quando nós acreditamos em Deus. Que existe por detrás de tudo isso, nesse mundo maluco, nesse mundo doido, nesse mundo conturbado, também de pessoas malucas, de pessoas estranhas, esquisitas, mas também de pessoas boas, mas também de pessoas más, de pessoas inteligentes e de pessoas com pouca inteligência, existe um Criador, que muitos de nós chamamos de Deus, que é onipresente, ou seja, que está presente em toda parte. E sendo onipresente, Ele sabe, antes mesmo que aconteça, de todas as nossas dores, de todos os nossos sofrimentos. Nunca, em hipótese alguma, nós estaremos sozinhos. Ainda que estejamos chorando no silêncio do nosso quarto, ainda que estejamos na mais absoluta solidão, sem um amigo, sem um parente, sem alguém que acalente o nosso coração, ali haverá, que seja um bom espírito, que seja um anjo, na linguagem da Igreja Católica, que seja um santo, mas ali estará a presença de Deus, representada por alguém. Isso chama-se fé. E quando nós falamos em fé, e eu já me reportei a ela aqui, e eu vou explicar por quê. Porque no nosso entendimento, quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos o Novo Testamento, sem dúvida alguma, ali nós encontramos na figura daquela mulher o maior exemplo de fé narrado em todo o Evangelho. Porque Jesus, sem dúvida alguma, nas curas que efetuou, ele sempre dizia que a fé do outro, daquele que foi curado, que havia sido o fator decisivo para que a cura acontecesse. Então, quando nós recordamos, por exemplo, do paralítico de Cafarnaum, aquele homem que não conseguia andar, que estava ali à disposição de Jesus, depois de muito sacrifício, porque quando nós lemos o Evangelho, nós vamos lembrar que ele estava numa padiola que não passava na porta, até porque havia uma multidão, e a multidão não abria espaço para que aquele paralítico fosse levado até Jesus. Então, num ato de solidariedade, algumas pessoas que ali estavam, abrindo o telhado, retirando as telhas, desceram o paralítico até os pés de Jesus, e ali, sendo tocado pelo Cristo, ele voltou a andar. E ali, sem dúvida, houve uma manifestação de fé daquele paralítico. Ou, por exemplo, quando Jesus caminhava em praça pública e vieram chamá-lo porque a filha de Jairo havia morrido, e ele então se deslocou até a casa de Jairo, e lá chegando ele iria afirmar que ela não havia morrido, que ela estava apenas dormindo. E quando Jesus disse que ela estava apenas dormindo, mais tarde o Espiritismo iria nos ensinar que ali Jesus estava se referindo aos processos de letargia ou de catalepsia, que são aqueles processos que dão toda a impressão de que a pessoa morreu, mas ela está viva. E como naquela época não havia os recursos da medicina que existem hoje em dia, a pessoa era dada como morta, porque não se ouvia o coração bater, se tinha uma dificuldade para ouvir o pulso, então a pessoa era considerada morta e era enterrada. Daí porque, na época de Jesus, muitas pessoas foram enterradas vivas. Naquele momento, por parte de Jairo, houve fé, que fez com que Jesus curasse a sua filha. Quando Jesus curou os leprosos, aqueles mesmos leprosos que não voltaram para agradecer, apenas um, houve ali a necessidade de fé. Ou naquela cura extraordinária,
pela forma como aconteceu. Quando Jesus se deparou com o cego, cuspiu no chão, fez barro com a própria saliva, passou nos olhos do cego e pediu que ele se lavasse os olhos na piscina de Siloé. E ali ele voltou a enxergar. Evidentemente, em todas essas passagens, nós vemos a manifestação de fé, embora o fluido curador de Jesus. Porém, o maior exemplo de fé está naquela mulher, que interessante, que não tem o seu nome citado em nenhum dos evangelhos. Os conhecidos evangelhos, os 4 evangelhos. O seu nome é citado apenas nos chamados evangelhos apócrifos, aqueles que não foram aceitos como verdadeiros, porque outros discípulos, além dos evangelistas, também escreveram os seus evangelhos, mas eles foram descartados. E apenas ali naqueles evangelhos apócrifos é que nós vemos o nome dela citado. Nos 4 evangelistas, ela não tem o nome citado. Segundo alguns historiadores, ela teria sido aquela mulher que levou um pano, uma toalha, para enxugar o sangue de Jesus quando ele fora crucificado, quando estava ao caminho do Gólgota. Aliás, todo o processo de crucificação, de condenação de Jesus, desde a casa de Caifás, de Pilatos, que lavou as suas mãos, é uma demonstração clara de como a fé que nos sustenta ainda é uma fé pequenina. Porque em meio ao turbilhão, em meio à multidão agitada, e Jesus carregando o madeiro nos ombros, não propriamente uma cruz como nos é mostrada na história, mas apenas a parte da cruz que é cravada no chão, porque também, segundo os historiadores, aquela parte que é o travessão da cruz era colocado sempre depois, e carregando a cruz com a coroa de espinhos cravada ali na face, fazendo com que o sangue e o suor se misturassem, sendo ali agredido fisicamente por todas as pessoas. Quando nós lemos o Evangelho, vamos notar que quase nenhum dos apóstolos estavam junto dele. Apenas João acompanhou Jesus de perto. João, que era um jovem de 16 para 17 anos na época. Maria de Nazaré, a sua mãe, e essa mulher, que nós vamos falar, que para nós é um grande exemplo de fé. Ela era uma mulher que havia perdido a alegria de viver. Ela tinha uma doença estranha para a época, que era uma perda diária de sangue, uma hemorragia constante. Narram os evangelistas que presenciaram a cena, ou que mais tarde ouviram as histórias contadas pelas pessoas que lá estavam e escreveram, que ela já havia procurado todos os médicos, todos os curandeiros, todos os feiticeiros, mas nenhum havia logrado curá-la. Ela era considerada uma malsinada, numa época em que o preconceito em relação à mulher era muito grande. E ela, sendo uma mulher que perdia sangue diariamente, como se estivesse nos dias atuais, tendo uma menstruação diária, ela foi considerada talvez uma malsinada, uma condenada, e teve que se isolar até o dia que lhe falaram sobre Jesus. Ela prestou atenção quando disseram que Jesus era uma criatura especial. Um homem muito belo, com os cabelos à moda nazarena, divididos ao meio, caído aos ombros, da cor da amêndoa madura. Diziam as pessoas que Jesus tinha um verbo extraordinário, que a sua fala tinha autoridade, mas ao mesmo tempo era suave, que os seus olhos eram como 2 faróis a iluminar o caminho daqueles que cruzavam com ele. Aliás, todas as pessoas que cruzavam com Jesus tinham 2 comportamentos: ou passavam a segui-lo, ou fugiam assustados. Mas o mais importante de tudo, para ela, é que, segundo as pessoas, esse homem chamado Jesus
era capaz de curar. Já havia devolvido a capacidade de enxergar a vários cegos, já havia devolvido a capacidade de andar a muitos paralíticos, já havia limpado corpos de leprosos, já havia até mesmo tirado do túmulo pessoas consideradas mortas. Então, uma esperança acendeu-se no seu coração. Algo lhe dizia que se ela pudesse conversar com aquele homem, que ela não conhecia, se ela pudesse falar para ele da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, ele iria curá-la. E ela saiu à procura de Jesus. E é interessante observarmos que Jesus sempre esteve cercado por uma multidão, com exceção da crucificação. É verdade, na crucificação também havia uma multidão, mas que optou por ficar mais distante. Basta lembrar o exemplo do apóstolo Pedro, o homem de confiança de Jesus, que quando ouviu a pergunta do soldado: você é discípulo dele? Não, eu não sou. O soldado insistiu, querendo lembrar que já havia visto Pedro perto de Jesus. Não, mas me parece que você é discípulo dele. E Pedro, sabendo que se assumisse que era cristão, seria morto, assim como Jesus, disse pela segunda vez: não, eu não o conheço. E porque o soldado insistiu pela terceira vez: sim, mas eu acho que você é seguidor dele. Pedro diz para o soldado: eu não conheço esse louco. Dizem que quando Pedro disse isso, Jesus estava a menos de 5 metros dele. E eu fico imaginando a dor de Jesus. O discípulo que ele acolheu, o discípulo que ele orientou, o discípulo que fez as refeições com ele, o discípulo que ouviu os seus ensinamentos, chamando-o de louco, ali a menos de 5 metros. E nós entendemos Pedro, porque naquele momento faltou a Pedro o que falta para nós: fé. Convicção daquilo que nós acreditamos. O medo na morte. Por medo, Pedro negou Jesus. Em qualquer outro momento da vida do Cristo, ele esteve cercado por uma multidão. Quando multiplicou os pães e os peixes, quando alguém lhe perguntou: Senhor, quando formos orar a Deus, como deveremos fazer? E Jesus disse: quando fordes orar a Deus, dizei assim: Pai nosso que estais no céu. E ali Jesus ensinou a prece de Pai Nosso. Quando ele adentrou triunfante em Jerusalém, montado em um pequeno burro, Jesus estava cercado por uma multidão. Mas não estava cercado por uma multidão no momento da sua crucificação. E quando esta mulher avistou Jesus, ela percebeu que seria praticamente impossível falar com ele, porque Jesus, de novo, estava cercado por uma multidão. Mas, de posse de uma fé extraordinária, ela embrenhou-se no meio da multidão, e nós ficamos aqui a imaginar que ela devia ser uma mulher muito magra, uma anêmica, porque alguém que perde sangue há mais de 10 anos, sem os recursos que a medicina tem hoje, provavelmente era uma mulher muito magra, muito frágil. Mas ela não teve medo. Ela foi embrenhando-se no meio da multidão, e este momento, ele é extraordinário. Ele nos comove muitas vezes até as lágrimas, porque o texto é inconfundível. Quando Jesus passava, ela tocou as vestes de Jesus. E Jesus parou. E segundo alguns, Jesus teria perguntado a Pedro: Pedro, quem me tocou? E Pedro, surpreendido pela pergunta, respondeu: Senhor, como assim quem te tocou? Todos estão te tocando. E Jesus redarguiu: alguém tocou-me de uma forma diferente, porque de mim desprendeu-se uma virtude. E aí eu fico imaginando como é que nós estamos tocando Jesus. Observem que a multidão tocava Jesus, e Jesus chama a atenção para uma pessoa que o tocou de forma diferente. Como é que nós estamos tocando Jesus? Para que estamos buscando Jesus? O que consiste a nossa fé, a nossa crença? Quais os nossos valores? Até que ponto estamos vivendo o Cristo meramente na teoria? E até que ponto estamos buscando Jesus na vivência diária do Evangelho? A mulher, então, um tanto que envergonhada,
ajoelhou-se na frente de Jesus e disse: perdoe-me, Senhor, fui eu que te toquei, porque eu tinha certeza que se eu lhe tocasse, o Senhor poderia me curar. Ele agachou-se carinhosamente, ergueu a mulher e disse a ela: ide em paz, a tua fé te curou. E nós ressaltamos o exemplo da mulher hemorroíça como o maior exemplo de fé do Evangelho, porque é a única cura que Jesus faz em todo o Evangelho, em que não há o pedido e não há a intenção de curar por parte de Jesus. Em todas as outras curas, e nós podemos ler todo o Novo Testamento, alguém pediu: Senhor, cura o meu filho, Senhor, cura minha sogra, Senhor, cura a mim mesmo. E Jesus, geralmente, impondo as mãos, a maioria das curas de Jesus foi assim, Jesus curou. Observemos que no caso da mulher hemorroíça, não houve isso. Ela não pediu, ela não solicitou, ela tocou. E quando Jesus disse: quem tocou-me? Porque de mim desprendeu-se uma virtude, Jesus se referia ao fluido curador que emanou dele e curou a mulher, sem que ele tivesse a intenção de curá-la. Daí é o maior exemplo de fé que nós encontramos no Evangelho. E nós buscamos este exemplo da mulher hemorroíça, que nem o seu nome é citado, ela ficaria conhecida na história apenas como a mulher hemorroíça, para fazermos justamente esta reflexão, do quanto a nossa fé tem movido as montanhas de nossas iniquidades. Porque foi Jesus quem afirmou que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, e quem é cozinheira, quem lida com a cozinha, sabe o tamanho de um grão de mostarda. É um dos menores grãos que existe. E ainda assim, Jesus teria afirmado que quem tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer a este monte: passa daqui a acolá, e o monte passaria. Vale então enfatizar que talvez nem deste tamanho seja ainda a nossa fé. E para aquelas pessoas um tanto que pessimistas, que devem estar pensando assim: interessante, porque eu sou uma pessoa que tenho fé. Eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé em Jesus, eu tenho muita fé, mas eu continuo doente. Eu orei desesperadamente e eu continuo com câncer. Eu orei a Deus, pedindo a Deus que não levasse a minha mãe, mas a minha mãe partiu. Eu orei a Deus para salvar o meu irmão que estava na UTI, e mesmo tendo fé, o meu irmão morreu. E quando a pessoa diz isso, quase sempre é com uma amargura muito grande no coração, até mesmo questionando até que ponto Deus nos ama a ponto de nos ajudar. Esquecem-se estas pessoas que quando Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, Jesus não se referia necessariamente aos doentes do corpo, mas prioritariamente aos doentes da alma. Porque os grandes problemas da nossa vida, as verdadeiras enfermidades, aquelas que nos adoecem verdadeiramente, são aquelas que estão na alma, não são aquelas que estão no corpo. Jesus não veio curar o corpo ou os corpos, porque, por pior que seja a nossa enfermidade, por pior que seja a nossa doença, o tempo se encarrega de tudo. Porque o tempo vai passar, nós vamos envelhecer, se é que vamos ter essa bênção de envelhecer. Como diz um sábio filósofo, aquele que envelheceu, o velho, o idoso, é aquele que teve a grata satisfação de poder envelhecer. Nem todos têm essa oportunidade, muitos morrem jovens. Então, quando olhamos para o ser humano, dentro desta proposta de Jesus, que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes, Jesus se propõe até hoje a curar as enfermidades da alma, o orgulho, o egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência, os nossos melindres,
aquele ranço que nós trazemos das encarnações passadas, que nos fazem sofrer tanto, que tiram a nossa paz, que atrapalham a nossa caminhada e que, por consequência, nos fazem sofrer. Nessa noite, sob inspiração dos benfeitores, em homenagem ao Caminho de Damasco, os seus 82 anos, ficava eu aqui pensando, enquanto nos preparávamos para começar, o que é que poderíamos falar, já que hoje não deu tempo eu preparar nada, já que hoje nenhum estudo foi preparado, porque não deu tempo. E aí então a espiritualidade nos sugere lembrar sobre a fé. A espiritualidade nos sugere lembrar a mulher hemorroíça, para nos fazermos refletir qual o tamanho da nossa fé. Qual o tamanho da nossa fé? E que a gente possa fazer essa pergunta todos os dias, olhando-nos no espelho e querendo saber de nós qual o tamanho da nossa fé. Nós vamos encerrar com uma prece, depois os meninos lá do fundo vão passar um vídeo, ok? Então a gente vai terminar uns minutos antes com essa prece, em seguida nós vamos assistir o vídeo como momento final do estudo de hoje. De preferência com os nossos olhos fechados, pedindo licença aos irmãos, sem o desejo de ser repetitivo, já que esta prece nós fazemos, vez ou outra, porque sentimos-nos inspirados a fazê-la, que todos nós possamos, com os nossos olhos fechados, copiar Francisco de Assis, dizendo a Jesus: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor que plenifica, o amor que emana de ti, o amor que enobrece os nossos corações. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, e que ainda que seja a fé do tamanho de um grão de mostarda, que ela seja capaz de mover as montanhas de nossas iniquidades. Onde houver tristeza, que eu possa levar a alegria do teu verbo doce que um dia nos trouxe às margens do Genezaré ou pelas ruelas de Cafarnaum. Onde houver desespero, que eu possa levar a esperança de dias melhores, a esperança que nasce com o nascer do sol, a esperança que vem nos dizer que o bem é eterno e que o mal é passageiro. Senhor, onde houver dores, sofrimentos, que todos nós, na condição de cristãos, possamos amar um pouco mais. De tudo que nós aprendemos nesta casa, de tudo que nós espíritos falamos, da preocupação com o passe, da preocupação com a disciplina, da preocupação com as regras, o mais importante é o amor. O próprio apóstolo dos gentios iria dizer: mesmo que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Queridos irmãos, amem um pouco mais. Talvez seja isso que esteja faltando a todos nós. Um pouquinho mais de amor no abraço que nós damos, um pouquinho mais de amor no carinho que fazemos ao nosso animal de estimação, um pouquinho mais de amor quando servimos o prato de comida, um pouquinho mais de amor quando nós beijamos a face de alguém, um pouquinho mais de amor até mesmo quando somos maltratados, para que o nosso amor cale as dissensões e faça com que aquela situação delicada se transforme em flores de amor. É engraçado
Ou seria engraçado se não fosse trágico? Porque nós aprendemos tanto, nós lemos tanto, nós assistimos tantos estudos, tantas palestras, e como é difícil aprender a amar. Sabem por quê? Porque é difícil calar os nossos melindres, porque é difícil calar os nossos egoísmos, porque quando falamos de amor, falamos de incondicionalidade. O amor incondicional, ensinado por Jesus, é aquele que não espera, é aquele que não espera gratidão, é aquele que não espera nada, é aquele que ama pelo prazer de amar. E como é difícil amar pelo prazer de amar. Ainda somos aqueles que esperam alguma coisa em troca, que só amamos se formos amados, só fazemos se formos aplaudidos, só doamos se alguém nos elogiar, e vamos perdendo a oportunidade de amar. Nada adiantará uma vida de conhecimentos, de diplomas, os mais variados. Nada adiantará uma vida com o título de doutor nisso, doutor naquilo, se não soubermos amar. Até mesmo não adiantará nada trabalharmos na doutrina, na sessão, na evangelização, na oratória, se não o fizermos com amor. Embora eu esteja sendo repetitiva, apenas o amor liberta. E poderíamos aqui tranquilamente, sem medo algum de cometermos uma heresia, substituirmos a frase de Kardec, fora da caridade não há salvação, pela frase, fora do amor não há salvação. Portanto, meus filhos, em nome dessa casa abençoada, em nome do querido José de Moraes, eu digo a vocês, amem um pouco mais, só um pouquinho mais, vai valer tanto a pena. Ah, como vai valer a pena. Como nós somos carentes de amar. Preste atenção, eu não disse que somos carentes de amor, nós somos carentes de amar. Como somos carentes de amar? Acredite, se você amar um pouco mais, não vai haver carências, não vai haver solidão, não vai haver dependência afetiva, porque o teu amor vai ser tão grande que vai trazer para perto de você todas as pessoas que você quer bem, ainda mesmo aquelas que não te querem tão bem. Que da mesma forma que uma rosa exala o perfume que nos machuca e ao mesmo tempo refresca a nossa alma, que possamos amar, que o nosso amor seja esse perfume exalado dos nossos corações, inebriando todas as pessoas que estão perto de nós. Fiquemos todos na paz de Jesus, da amiga Benedita Pimentel. Bom, pessoal, nós vamos aqui deixar a luz apagada e vamos assistir o vídeo.